assistindo ao programa TV Uniceub. Hoje vamos falar de esportes, jogos virtuais e realidade aumentada. Vamos ter ainda um bate-papo descontraído sobre a importância do jornalismo dar boas notícias. Então, se você também já está cansado de manchetes sanguinolentas, junte-se a nós. A TV Uniceub mostra agora que Brasília é muito mais inteligente e alto astral. O futevôlei é uma das modalidades que mais cresce no Brasil. Em Brasília, então, nem se fala. Basta vir ao Parque da Cidade nos finais de semana para ver as quadras tomadas de jogadores e longas filas de espera só para pisar na areia. O que é curioso, afinal, a cidade fica a milhas de distância da praia. No entanto, tem ótimos ventos. Quem conta pra gente um pouco mais sobre esse esporte que conquistou o Cerrado é o Paraná, um dos atletas do Uniceub. O futebol entrou na minha vida junto com o futebol até. Foi quando eu voltei do Paraná para cá, eu conheci uns amigos lá em Lusiânia, né? Ronaldo, Murilo. Então, eles que me apresentaram o futevôlei e foi intercalei, né? Durante os treinos de futebol, nos descansos eu comecei a bater uma bolinha nas quadras de areia. E a partir de então comecei a gostar bastante, comecei a jogar 2, 3 vezes por semana, foi mais ou menos assim que ele começou. Foi um momento que eu tive que fazer uma escolha, eu já estava há um tempinho no futebol, viajando muito, o futevôlei apareceu, eu me dei bem no esporte, me adaptei bastante. Participei do Campeonato Brasileiro 4x4, né, no qual fui vice-campeão no ano de 2013. Foi, sem dúvidas, o campeonato mais marcante para mim. No Rio de Janeiro, transmitido pela Sport TV. Esse foi realmente o mais marcante. Foi um quarteto aqui de Brasília, que não tinha muita chance de chegar, e a gente acabou chegando nas finais para classificar para o Mundial. Também tive 2 campeonatos que eu joguei fora do Brasil, que eu sou atual bicampeão sul-americano de futevôlei. Um na Colômbia e o outro no Paraguai agora, no ano passado. Também esse do Paraguai marcou bastante por estar todas as equipes fortes do Brasil e do mundo e do sul-americano, das Américas. Então foi realmente esses 2 que me marcaram bastante. 3 toques, tem que passar a bola por cima da rede. A regra básica do futevôlei, a básica mesmo é não usar a mão, né? Não usar a mão, o resto você pode usar. Realmente tudo mesmo, pode usar nuca, cabeça, pé, coxa, tanto faz, não pode usar a mão. A bola de futevôlei não tem costuras, né? A de futebol ela é feita de costuras e gomos. A bola de futevôlei ela é vulcanizada, então assim, ela é um pouco mais lisa, né? E para também não sofrer tanto impacto do vento. Eu consigo conciliar porque eu tenho muita gente que me apoia, né? Amigos, tenho patrocinadores também, né? Então, assim, eu consegui estudar no Uniceub graças ao esporte. Um pouquinho de força de vontade também ajuda. O maior desafio aqui, falando de futevôlei, é conseguir jogar, né? Porque aqui não tem muito vento e tudo mais. E quando a gente viaja para os outros lugares, a gente sente um pouco o vento da praia, que acaba atrapalhando alguns atletas. O desafio maior do esporte do futevôlei, assim, acho que como qualquer esporte, né, é se tornar olímpico. Você vê o céu todos os dias e ele é sempre igual, cheio daquilo que você é. Muda a todo instante, a cor do entardecer. Muda a todo instante, a nuvem bomba atômica. Joana, ler, compor, cantar, não precisa ser na mesma sequência isso aí, né? Qual o prazer que você tira disso tudo? Eu acho que o início de tudo realmente é você ter um repertório, acho que da vida e da cultura, da arte. Eu acho que eu bebo nessas fontes, assim, né? Desde criança fui muito
incentivada, tanto nas áreas das artes plásticas quanto na música, a tocar um instrumento, na própria leitura. A palavra sempre me fascinou muito, né? Então, acho que a partir dessa inserção assim, da palavra na minha vida, que eu peguei ela até plasticamente, né, nesse sentido da forma das letras, quanto também na brincadeira com o uso dos sentidos, né? Acho que compor faz parte muito da minha vida, eu tenho essa necessidade mesmo. A construção da sua composição, você se baseia em quê? O que você tem como matéria-prima para você compor? Eu acho que o amor é muito inspirador, né? Falar sobre perdas e saudade e a própria construção do afeto, acho que isso tudo me fascina muito. Além dos elementos da beleza do mundo, assim, o céu, a chuva, sabe? Esses elementos da natureza mesmo que me inspiram muito. Você acha que sair do lugar de origem, conhecer novas paisagens, é importante nesse processo de criação? Eu acho que a mudança ela é extremamente bem-vinda em todos os sentidos. E aí a gente passar por essas paisagens diferentes acaba enriquecendo a nossa própria visão do mundo e gerando realmente outras questões, né? Às vezes a gente via uma coisa de uma forma e num outro lugar a gente tem uma outra visão, né? Então isso eu acho que é importante que a gente reveja sempre, se analise, né? Qual livro que você indicaria? Flores Raras e Banalíssimas. E eu achei uma leitura, assim, deliciosa. Achei um texto muito gostoso de ler. É um encontro, né, não só de almas, assim, a construção do amor, mas também um contraste entre as duas, assim, enorme, mas que ao mesmo tempo se completam, né? Então acho que é a graça mesmo dos relacionamentos. Joana, quero te agradecer muito a sua presença aqui no Sofá Amarelo, foi um prazer para nós. Obrigada, Manu, o prazer foi meu. Estou muito feliz de estar aqui e até uma próxima. No próximo bloco, uma entrevista com um dos maiores lobistas dos Estados Unidos e um bate-papo com uma psicóloga sobre os desafios do Pokémon GO para pais e filhos. A gente volta já já. O Uniceub sempre recebe figuras ilustres em suas áreas de atuação. Quem esteve na instituição nesta semana foi David Rare, ninguém menos que um dos maiores lobistas dos Estados Unidos, responsável pela campanha de Bernie Sanders à Casa Branca. Ele participou do primeiro Seminário Internacional de Relações Governamentais e Compliance. Acompanhe a entrevista. A ideia do termo lobby ou relação governamental, como se fala também aqui, é basicamente você relacionar-se com o Estado observando os parâmetros. Então, você não pode, por exemplo, exercitar essa função de buscar no Estado uma decisão a seu favor, usando, por exemplo, o dinheiro como um canal digamos assim, de influência, né? Seja via presentes, seja via compra de benefícios ou oferta de benefícios a quem decide, né? Nós vivemos aqui numa realidade, por exemplo, no fenômeno da investigação Lava Jato, que mostrou bem como é isso, né? Usando o sistema de financiamento de campanha como um instrumento de influência junto ao Congresso, junto a apoio a congressistas. Eu acho a ideia principal que eu vi da mensagem da Rare é que a transparência é o elemento essencial. Você tem que declarar o que você está fazendo, quem você representa, o que você está levando e quais eventos, como é que se dá essas relações. O que falta no Brasil é essa transparência ser cada vez mais
ativa, as coisas têm que ser mais transparentes, mais claras, mais objetivas. E isso eu acho que a experiência americana, em algum nível, traz para o nosso processo aqui. I think that if we acknowledge that lobbying exists and we have laws that disclose lobbying, I think that's the most important thing for a democratic country. It is when you don't acknowledge it, when people are hiding in the shadows, that it leads to greater corruption and a decline in the reputation of the country. Have you been following this legal process in Brazil we call Lava Jato? Yes. What do you think about lobby in this context and talking about corruption? Yeah, well, I don't know all the details of the case, but I think if there would be strict rules on legislators and there would be a disclosure of lobbyists, a lot of this would be minimized. People have to remember that in all walks of life, there are honest people and there's an occasional dishonest person. So you don't make your rules for the exception, you make it for the general population. Vamos recordar aqui o ano passado, nós tivemos aqui a presença de pensadores, de pessoas proeminentes na vida nacional. Começamos com o Fernando Henrique, depois veio a Marina Silva, depois José Serra e o atual presidente Michel Temer. No ano passado, foi o Brasil visto de dentro, de pessoas que aqui vivem, que aqui trabalham, que tem uma repercussão, claro, internacional. Mas vamos dar seguimento ao Brasil visto de fora. O que as pessoas pensam da gente? O que elas... como é que nós somos vistos? Aqui no estúdio Uniceub, o jornalista Reinaldo de Oliveira, criador e diretor do site Só Notícia Boa. Nós vamos conversar sobre jornalismo e o destaque que os fatos negativos têm no noticiário. Reinaldo foi repórter, apresentador em várias emissoras de TV. Em 2009 criou um blog com o objetivo de falar de coisas boas. Foi assim que nasceu o site, que hoje tem mais de 500 mil visitantes a cada mês e já conquistou diversos prêmios. Reinaldo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço o espaço para eu poder falar de coisa boa. Pois é, ter você aqui para nós já é uma boa notícia. Muito obrigado. Reinaldo, existe uma máxima entre os jornalistas que diz que a notícia ruim é que vem de jornal, né? Inclusive os americanos dizem, né, que good news is bad news, né? Como é que você vê isso? Eu não acredito. Não. Eu acho que as pessoas estão acostumadas, né? Elas foram habituadas a consumir coisas ruins. Aham. Né? E tanto é que, assim, quando você apresenta só notícia boa para as pessoas, elas ficam encantadas. Uhum. Porque elas não conheciam. Eu sempre brinco com uma história. Poxa vida, se você está acostumado a comer uma comida ruim, aquela comida é o que te basta. Se você experimenta uma comida boa, você não vai mais querer a ruim. A gente acostuma rápido com o que é bom, né? Exatamente. Onde que você arruma tanta notícia boa, Reinaldo? Olha, a notícia boa é uma coisa assim, é difícil. Porque a notícia ruim, ela vem rapidamente de você. Agora, onde é que você arruma tanta notícia boa? É muito difícil, assim, a gente faz muita pesquisa. Claro que a gente recebe muito material de assessorias, de agências, etc. e tal, mas a gente faz assim, um pente fino em agências internacionais, em agências nacionais. E agora, como o site ganhou uma grande repercussão, a gente recebe também muito material. Uhum. Então, há um tempo atrás, a gente perdia muito tempo procurando. Hoje eu perco tempo triando. Selecionando. O que as pessoas, esses 500 mil visitantes que você tem por mês, o que as pessoas mais procuram em termos de notícia boa? Felicidade, amor, dinheiro? Varia, né? Varia bastante. A área de saúde é uma área que as pessoas gostam muito, que tem muita audiência no site. E tem notícia boa na área de saúde? Tem. Como não? Você tem pesquisadores trabalhando, criando remédios. Você tem aquela história do exoesqueleto que a gente deu agora, sensacional, do Nicolelis. O que ele está fazendo? Depois, para quem não lembra, o exoesqueleto foi aquele que deu o pontapé na Copa do Mundo, né? O primeiro chute. O que aconteceu? Eles fizeram um trabalho com aquele exoesqueleto e descobriram que as pessoas paraplégicas que estavam trabalhando com ele começaram a melhorar, começaram a ter melhoras, começaram a movimentar algumas partes do corpo e, inclusive, começaram a ter vida sexual. Ah, legal. É um trabalho sensacional, quer dizer, são coisas que aparecem pouco na imprensa, por quê? A imprensa joga
90% de notícias ruins. Aí coloca uma notícia boa para terminar o jornal para o cara falar. Boa noite. Boa noite. Sensacional. Não é? Então assim, mas tem muita. Agora, uma outra seção que tem muito acesso no site foi a gente que criou. É uma editoria de boas ações. A gente só conta casos de pessoas que fizeram coisas legais, de animais, porque animal também faz coisa legal. Claro. Também ajuda, né? Também, enfim, essa seção também tem bastante acesso. As pessoas gostam muito disso, de saúde, da área de saúde, buscar tecnologias, buscar remédios, vacinas, etc. e tal, e a questão da boa ação. Então, essa tendência do jornalismo se tornar algo muito mais colaborativo, né? Você está falando que as pessoas passam para você dicas, passam informações. Você acha que isso vai fazer com que o jornalismo melhore, se torne mais positivo? Isso já está acontecendo na Europa, né? Lá no Reino Unido, eles chamam de jornalismo positivista. Ah, legal. Sabe o que é assim? Hoje, a gente quando faz uma reportagem, você ouve os dois lados, né? Aconteceu o problema do buraco de rua. Senhor governador ou senhor prefeito, como é que vai resolver? Pronto, fechou a matéria. O que os nossos professores aqui chamam de polifonia. Ok. E aí, o que eles estão? Eles já deram um passo adiante lá no Reino Unido. Eles fazem o buraco de rua, vão conversar com o governador, o prefeito, mas já levam para ele a proposta. Nós conversamos com o fulano de tal, isso custa tanto para consertar, quando o senhor vai consertar? É um jornalismo propositivo, não é só o jornalismo informativo. Não é. Eles querem mudar o mundo, eu acho que é. Esse é o grande barato da notícia boa. É você inspirar as pessoas, porque inclusive, eu sempre falo quando eu dou entrevistas, a nossa linguagem na sua notícia boa é diferente. Por exemplo, na imprensa comum, menina é salva de incêndio em São Paulo. Na sua notícia boa, não. Vizinho salva a menina de incêndio em São Paulo. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas se encontrem naquela notícia. Por trás de uma notícia boa tem uma boa ação. Exatamente. E ela fala assim, puxa vida, o vizinho fez, eu também posso fazer. Então você está inspirando as pessoas, você está ensinando as pessoas a fazerem coisas legais. Cara, espero ter você aqui outras vezes com notícias boas, né? Muito obrigado. Para que a gente possa partilhar com os nossos espectadores. Muito obrigado e eu convido todo mundo a acessar então o www.sonoticiaboa.com.br, que agora também já tem um programa de TV. A gente faz um telejornal com as melhores notícias boas da semana. Que bom. Sucesso. Obrigado. O Estúdio NCUB estará de volta na próxima semana com um novo convidado para uma conversa franca e muita informação. Até lá. E no próximo bloco vamos falar de tecnologia e psicologia na realidade aumentada nos jogos de Pokémon GO. Não perca a entrevista e as dicas com a psicóloga e doutora Ilcimara Moraes. A gente volta num segundo. « 75 milhões de pessoas ao redor do globo estão conectadas à mesma grande onda, o Pokémon GO. O jogo, que desde que começou teve um efeito manada, é uma das portas de entrada do que hoje conhecemos por realidade aumentada. Nós, do programa TV UniCeUB, perguntamos à psicóloga infantil Ilcimara Moraes sobre os efeitos do jogo em crianças e adolescentes e sobre os riscos à saúde da mente. Professora, a gente fala hoje sobre realidade aumentada, mas esse talvez seja um capítulo mais recente de uma história mais antiga, que é a vida virtual, não é? Eu acho que a realidade aumentada, ela é uma novidade que associa a realidade física à realidade virtual. E isso é um fator muito atraente, né, para essa realidade aumentada. Mas ela não é um fenômeno recente. A gente vê que desde a década de 90 vem aparecendo alguns eventos que já têm trabalhado com isso. Por exemplo, quem é que não se lembra dos jogos de Tamagotchi, né, do Second Life? O que hoje eu acho que acontece é que a gente está vivendo um fenômeno que está sendo mais avassalador, que é o Pokémon GO. Quais seriam os aspectos positivos e negativos dessa interação com a realidade aumentada? Um dos pontos negativos que a gente tem no Pokémon GO é que, na medida que eu associo a realidade física à realidade virtual,
algumas pessoas correm riscos reais e perigosos para si e para os outros, né? Ao mesmo tempo que é desafiador quebrar as regras do tipo regras de proibido estacionar, proibido andar na estrada, proibido entrar em salas como o Congresso Nacional, UTI de hospital, isso é muito desafiador, isso é muito atraente. Mas, ao mesmo tempo, isso pode ser perigoso. E a gente tem tido vários relatos de atropelamento, né, de risco de ser atropelado, de crianças que podem sair à caça dos pokémons e estarem correndo risco real. Então, esse é um dos perigos que a gente tem que são reais. Um outro perigo que se discute, e que é um risco, na verdade, até onde isso pode contribuir por uma dependência ou por um vício no jogo, né? E aí a gente tem algumas questões a serem pontuadas. Primeiro, que o vício em jogos, ele não está diretamente relacionado à realidade virtual ou realidade aumentada. A gente sabe e a gente tem estudos na psicologia, na psiquiatria, sobre indivíduos que têm vício, por exemplo, em jogos de azar, né? E indivíduos que chegam a se envolver com sérios problemas financeiros em função dos jogos de azar. Então, há possibilidade, mas não é o jogo em si que vai gerar esse risco. Nenhum comportamento humano é unifatorial, todo comportamento é multifatorial. Então, para a gente entender o risco disso, a gente tem que estar considerando uma série de outras variáveis além do jogo. Mas, por outro lado, também aspectos positivos, né, professora? Muitos. Assim, a gente já tem visto, né, que, por exemplo, algumas escolas têm usado o jogo de Pokémon para aprender, para apresentar, para iniciar para as crianças noções de geografia, por exemplo, onde as crianças vão explorar melhor o próprio bairro. Alguns professores estão usando o jogo em aulas de matemática, em aulas de física. Tem se falado também, e a gente vê já relatos de hospitais que têm usado os jogos para retirar pacientes do leito, que às vezes estão um pouco motivados, estão desanimados. Por exemplo, para as crianças, caçar Pokémon no hospital pode ser uma atividade muito interessante que vai contribuir para a reabilitação dela, né? Então, a gente está começando a descobrir algumas coisas que também podem ser vantajosas. De maneira geral, o que é importante a gente pensar é que o jogo em si, ou a realidade virtual ou aumentada em si, ela não é nem positiva nem negativa. Vai depender muito de como é que isso é usado dentro da cultura num determinado momento. Mas, professora, qual seria o segredo do sucesso? Por que o Pokémon GO é tão atraente? Aí a gente pode pensar em várias coisas. Eu vou tentar pontuar algumas delas. Primeiro, que é um jogo e se divertir é uma necessidade humana que existe há milhares, milhões de anos. E a gente, se vai estudar isso na cultura, a gente vê que de tempos em tempos mudam-se as brincadeiras. Um segundo fator atraente que eu mencionei anterior, quando falei dos riscos, é o desafio que existe. Então, os jovens dizem, isso gera adrenalina, isso traz um desafio muito grande. Ele traz competição e ele traz uma coisa também muito interessante, que é reminiscências de uma infância, de uma geração que viveu a saga dos Pokémons no desenho animado e nos jogos de videogame anteriores da década de 90. Outra coisa que também favorece é o fato de você ter interlocutores sobre o mesmo assunto. Então, quem que não gosta de sentar ao redor de uma mesa e discutir um assunto em comum? Especialmente os que lembram a infância, os que lembram os tempos passados. Um outro fator que a gente pode considerar como auxiliar, né, para tornar o evento tão importante é o efeito manada. Você tem a mídia falando disso o tempo inteiro, você tem todo mundo falando sobre o tempo inteiro e aí acaba você gerando. Se todo mundo conhece Pokémon, se todo mundo fala Pokémon, se todo mundo joga Pokémon, eu também quero jogar. Professora, a realidade aumentada é algo que chegou para ficar e cada vez mais ela vai crescer, né, no ramo do entretenimento, do business, do negócio de produtos eróticos ou mesmo na medicina. E algumas pessoas ficam um pouco assustadas com o avanço das coisas dessa forma. O que a senhora diria sobre esse desenvolvimento futuro da realidade aumentada? Eu acho que
Estamos num momento nosso hoje, que é um momento de mudanças muito rápidas e uma evolução muito rápida, né? E que a tendência nossa, humana, é ir nos ajustando a essas novidades que vão acontecendo de tempos em tempos. Então, por exemplo, só para finalizar o Pokémon GO, uma coisa para tranquilizar os pais, esse é um fenômeno que vai passar. Os pais muitas vezes procuram a gente como psicólogo para dizer como é que eu lido para ajudar o meu filho a não usar tantos eletrônicos, a não deixar de cumprir as atividades do dia a dia por causa dos eletrônicos. Uma primeira pergunta, uma observação que eu faço é que a criança não tem acesso a essa tecnologia sozinha. Ela não tem acesso a isso diretamente. Então, o adulto ofereceu a ela essa tecnologia. E muitas vezes o que a gente observa é que o adulto está oferecendo em troca ou para substituir uma interação. E do mesmo jeito que os pais reclamam, ele fica muito tempo no computador, na internet, eu não consigo tirar, as crianças nos reclamam que os pais e até mesmo os educadores também não têm mais tempo para eles. Porque ficam o tempo todo. É muito comum eles dizerem, minha mãe chega e continua trabalhando no computador. Meu pai chega e fica no WhatsApp ou no Twitter ou nos jogos. Então, esse é um fenômeno que ele está perpassando todas as nossas esferas de relações. E uma dica que eu dou para os pais é prestem atenção nisso. Acompanhe a TV Uniceub nas redes sociais, no Facebook, www.facebook.com/TV Uniceub e no YouTube, assista aos programas que você perdeu. Na semana que vem a gente se encontra aqui na Band nesse mesmo horário. Aproveite o domingo e até lá!